Então, nessa manhã preciosa, eu quero que a gente medite na palavra do Senhor sobre um assunto, sobre pertencer a Cristo. Quem acredita aqui que pertence a Cristo? Você acredita? Se você não tem, se você tem dúvida, será que eu pertenço, será que eu não pertenço? Eu quero falar sobre o que implica pertencer a Cristo, né? Nós precisamos ter convicção que pertencemos a Cristo, mas existe, né, responsabilidade. A gente precisa saber o que significa pertencer a Cristo. Tem gente que diz que pertence a Cristo, mas precisa ter mais entendimento do que significa pertencer, né? E eu quero meditar um pouco sobre esse assunto nessa manhã. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler Filipenses 1, do versículo 1, mas eu não coloquei aqui no meu iPad, mas eu vou estar colocando aqui, a gente ler um trecho aqui de Filipenses, do capítulo 1. Nós vamos meditar somente em 3 versículos do capítulo 1, mas nós vamos ler Filipenses 1, até o versículo 11, tá certo? Vamos ler a palavra do Senhor. Não vai estar aqui, eu não coloquei aqui no slide, só o versículo 1 mesmo, porque a gente vai meditar mais nesse versículo. Mas nós vamos ler esse texto aqui, Filipenses 1, de 1 a 11. Quem está com a Bíblia, diga amém. Você que está com a sua Bíblia eletrônica, você pode abrir Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, nessa carta especial de Filipenses, é tão lindo a forma como Paulo se expressa para esses irmãos. Paulo tinha uma grande afeição, irmãos, pelos filipenses, né? E é tão interessante que quando ele começa o primeiro versículo, ele começa dizendo assim, se apresentando, né? Geralmente Paulo escreve as cartas fazendo a sua apresentação, fazendo a sua saudação. E nessa carta especial ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Se você for ler as outras cartas do apóstolo Paulo, como por exemplo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, gente, todas as outras cartas do apóstolo Paulo, quer colocar ali embaixo? Obrigada. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa falando sobre o chamado dele, né? As credenciais de ser um apóstolo, porque ele estava escrevendo como apóstolo. Então, ele faz questão das outras cartas, né, afirmar, né, porque ele é apóstolo. Eu sou apóstolo chamado pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo por causa de Cristo Jesus, eu fui chamado por ele. Então, sempre em outras cartas, ele afirma porque ele é apóstolo. Ele mostra que ele tem um chamado. Mas aqui em Filipenses, ele não se apresenta como apóstolo. Porque essa igreja já reconhecia o chamado dele, o ministério dele.
As outras igrejas, ele tinha que estar afirmando suas credenciais. Eu sou apóstolo chamado por Deus, eu não me fiz apóstolo. Foi ele. E se você estiver lendo as cartas do apóstolo Paulo, como por exemplo Gálatas, ele conta como foi, né, a experiência que ele teve com Cristo, né? Em algumas cartas ele menciona como foi que ele teve a experiência de nascer de novo, como foi que Cristo, né, entrou na vida dele, transformou a vida dele. Várias e várias vezes Paulo, ele conta suas experiências com o Senhor. Mas em Filipenses não. Ele não precisa especificar, nem exigir honra, nem exigir atenção, porque ele sabe que aquela igreja era uma igreja que amava muito ele, irmãos. Que eu nesse instante estava lendo para os irmãos aqui, né? Quando ele fala que os irmãos lá de Filipos, da cidade de Filipos, sempre ajudaram ele, desde o primeiro dia até agora. Ele menciona o quanto essa igreja sempre se preocupou com a vida do apóstolo. Sempre foi uma igreja que mandava ofertas para sustentar ele. As outras igrejas que ele abriu não faziam isso, não tinham esse cuidado. Mas a igreja de Filipos, meu Deus, que igreja! Era uma igreja que ele tinha muita alegria. E quando ele começa falando sobre os irmãos, no versículo 3 ele diz: eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Sabe aquele povo que quando você lembra, não tem pessoas que você lembra, dá uma grande alegria no coração? Gente, tem discípulos nossos, quando a gente menciona o nome, dá uma alegria, por causa do amor que eles têm intenso por Jesus, porque eles têm um coração pronto para obedecer, eles são rápidos em ouvir a voz de Deus. Gente, como é bom ter gente assim perto de nós. A igreja de Filipos era uma igreja de um povo que amava Jesus e amava Paulo também. Então, quando ele lembrava nas orações de orar pela igreja, era com muita alegria que ele orava, né? Com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação, diz o versículo 5, porque era uma igreja que sustentava ele. Inclusive, quando ele escreveu essa carta, ele estava agradecendo pela oferta que eles tinham enviado, tão generosa, que supriu todas as necessidades. Porque Paulo, quando os irmãos não cuidavam dele, ele não morria de inanição, ele tinha braço para trabalhar. Paulo não ficava mendigando oferta de ninguém, ele trabalhava. Só que quando ele trabalhava para fazer tendas e sustentar a equipe dele, ele perdia de estar pregando o evangelho. Então, quando a igreja de Filipenses mandava oferta, ele parava de trabalhar para se dedicar ao chamado que era pregar o evangelho, ensinar, formar pastores, formar líderes. Então, Paulo era um homem muito focado no chamado. E a igreja tinha que ter a responsabilidade de sustentá-lo. Mas nem todo mundo tinha essa consciência. Mas a igreja de Filipos, ela era uma igreja que cooperava na vida dele, desde a primeira vez que ele pregou o evangelho, até nesse exato momento que ele estava preso lá em Roma, em sua segunda viagem missionária. Então, Paulo estava ali agradecendo muito ao Senhor por essa igreja. E ele é bem íntimo. O que me faz ficar admirado é o ensinamento de Paulo com essa igreja, né? Ele faz questão, nessa igreja, de falar que ele era servo de Cristo. Gente, eu fui pesquisar um pouco sobre isso. O que implica em mim, em você, a gente dizer que pertence a Cristo? Paulo tinha um entendimento tão profundo, irmãos, sobre o que é pertencer a Cristo. O que significa pertencer a Cristo? Olha a visão de Paulo sobre pertencer a Cristo. Gente, como a gente precisa mergulhar na palavra para a gente poder, né, ir lá no original e captar a mensagem do Espírito para mudar a nossa vida e as nossas posturas. Paulo, quando pensava em pertencer a Cristo, ele se referia a ele: eu, Paulo, servos de Cristo. Essa palavra servo é escravo. Não é chocante, não? Para nós, quando a gente pensa em escravidão, a gente só lembra do tempo aqui que tinha escravidão no Brasil. Você lembra? Terrível. Lá, na cultura hebraica, vou falar um pouco sobre a escravidão lá da cultura hebraica. Porque Paulo, ele se colocou na posição de se chamar escravo de Cristo. Agora,
é um escravo por amor. Gente, eu, Paulo, eu e Timóteo. Eu penso assim, Timóteo também, nós somos servos de Cristo. Então, ele, quando se falou de si mesmo, né, sobre ser servo, ele estava usando uma palavra grega chamada doulos. Doulos significa escravo, no sentido de pertencer, ter um dono. Paulo, quando se referia a ele mesmo, ele dizia: ei, eu não sou dono mais da minha vida, eu pertenço a Cristo. Ele me comprou, eu sou escravo do amor de Cristo. Minha gente, é muito forte isso. Então, pertencer a Cristo significa, meu irmão, que você tem dono, ou deveria ter. Porque se você diz que pertence a Cristo e você não obedece a palavra, tu pertence a ti mesmo. Ah, mas eu não perdoo, eu faço o que eu quero, eu não vou obedecer pastor nem pastora, ninguém manda na minha vida, nem Deus manda em ti. Você manda em você. Você faz o que você quiser porque você não tem dono, você é seu dono. Quem está aqui? No momento que eu digo, eu pertenço a Cristo, se espera de ti submissão. Se espera de ti obediência, não apenas ouvir mensagens no domingo, mas uma obediência quando você lê a palavra. Eu pertenço a Cristo e eu vou me submeter. Pertencer a Cristo significa mudanças de dono. Talvez você nunca mudou de dono, tu continua sendo teu dono. Esse é o problema, que a gente diz que pertence a Cristo, mas nas nossas decisões diárias pertencemos na dica de nada. Quem manda em nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, somos nós mesmos. Somos cheios de direito. E Paulo, ele tinha consciência, meus irmãos, que ele tinha um dono. E se você não tem consciência, minha oração é que o Espírito Santo te esclareça. E que você hoje de manhã diga: eu quero pertencer a Cristo. Quem está aqui? Eu não sei, meus irmãos, se vocês vão ter coragem de afirmar que pertence a Cristo. Porque nem todo mundo pertence a Cristo. Todo mundo pertence a si mesmo. Dono do seu nariz e faz o que quer da sua vida. Agora, se você nasceu de novo, e se você disser eu pertenço a Cristo, então vamos observar as tuas posturas, se tu pertence a Cristo mesmo. Ou se você é uma pessoa difícil de lidar, que ninguém manda em você, você é duro de coração, então você não pertence a Cristo. Tá, Paulo tinha muito entendimento do que é pertencer a Cristo. E eu e você precisamos ter esse entendimento. Quem quer mudar de vida e de postura aqui? O que implica pertencer a Cristo? Ser escravo do amor. Ser escravo por amor. Ser escravo significa eu tenho um dono. Ele me comprou por preço alto. Então eu não mando mais em mim. Eu tenho um Senhor e eu digo sim, Senhor. Não estou com vontade de fazer sua vontade, mas sim, Senhor, eu crucifico a minha carne porque eu pertenço a Cristo. Não é todo mundo não, que tem Jesus como dono da sua vida, que tem Jesus como Senhor, que diz sim, Senhor. Não é todo mundo não, irmãos. Muitas vezes somos cheios de direito, não gostamos de correção, porque nós queremos mandar em nós mesmos. Então ninguém manda na minha vida. Agora quem pertence a Cristo, eu tenho um dono. Eu sou escravo por amor. Paulo e Timóteo, servos. Servos significa doulos, escravo. Ele tinha consciência. Eu fiz tanta besteira na minha vida porque eu não tinha dono. Eu era meu dono. Mas um dia, meio-dia, andando na estrada de Damasco, Jesus me encontrou e ele se tornou o meu dono. Eu pertenço a Cristo. Eu fui comprado. Eu sou a possessão do Senhor. Para sempre. Naquela sociedade, irmãos, naquela época, quando uma pessoa se enchia de dívidas e ela não tinha como pagar suas próprias dívidas, então ela se vendia como escravo. Até Marcos pregou domingo, não é? Que vieram pegar os 2 filhos daquela esposa de profeta que morreu
para eles serem escravos, para poder pagar a dívida do pai deles. E ela correu para o profeta Eliseu: profeta, estão querendo levar os meus 2 filhos como escravo para pagar a dívida do meu marido, me ajude. E o profeta disse: lá, pega ali umas vasilhas emprestadas, encha de azeite e venda para pagar suas dívidas. Naquela sociedade, ser escravo era consequência de ter uma dívida muito alta e não poder pagar. Então Deus interviu na história, e lá em Êxodo capítulo 21, versículo de 2 em diante, Deus estabelece uma lei. Quem não pode pagar a dívida pode ser comprado por escravo por 6 anos. Vai ser escravo, vai trabalhar. 7º ano, ele está livre da dívida, pode viver a vida dele. Era assim que se pagava dívidas, quando não tinha como pagar. Tinha que se tornar escravo. E eu acho tão interessante, né? Porque Paulo tinha consciência, irmãos, que ele tinha uma dívida muito alta. E eu e você não temos consciência, a gente se acha muito bom. Se a gente pudesse olhar para nós mesmos e olhar quão ruim a gente é sem Cristo. Indignos da intimidade com Ele. E para ter intimidade hoje, e a gente fazer oração e ser ouvido, alguém pagou o preço das nossas dívidas. A dívida do pecado que nos separou de Deus, alguém pagou para nos reconciliar. Hoje temos paz com Deus, mas foi alto o preço para se pagar, ter comunhão com Deus. Jesus pagou a dívida dos nossos pecados. E Paulo, ele tinha muita consciência de quão devedor ele era. Um assassino, mandou matar muita gente. Na época ele não sabia que ele estava pecando. Ele era apenas zeloso da lei. Ele achava que as pessoas estavam transgredindo a lei de Deus, então mereciam ser punidas. E quando Jesus apareceu para ele naquela estrada de Damasco, ele teve convicção de como pecador. Ele se considerava o pior dos pecadores. Eu não sei que coragem Deus teve de me perdoar. Reconheço que eu sou o pior dos pecadores. Nem digno sou de ser chamado apóstolo, pois ele teve coragem de ainda me chamar para trabalhar para ele. Ele tinha uma dívida de gratidão eterna, porque ele olhou para ele e disse: miserável, eu sou pecador. Ele me perdoou. Que consciência ele tinha de que ele não prestava. E a gente muitas vezes não tem consciência de nada. A gente se acha tão bom que tem direito de ter direito. Para liberar perdão ou consertar a vida, é um trabalho que o Espírito Santo tem conosco, porque nós somos cheios de direitos. Está faltando, sabe o quê? Mais intimidade com Deus, para a luz vir e trazer convicção de pecado sobre nós. E Paulo teve convicção de pecado. Eu sou o pior dos pecadores. Então ele era muito consciente de que ele não conseguia mudar ele mesmo. Ele não conseguia mudar a sua própria natureza pecaminosa. Mas Jesus pagou o preço para resgatá-lo da sua vã maneira de viver. Ele, um pecador miserável. Gente, a verdade é que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém, por bom que foi nessa terra, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nenhum dos profetas conseguiu vencer a própria natureza. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos nós. Então Jesus vem para pagar a dívida, para poder mudar a nossa natureza má e perversa, dura de coração, rebelde, desobediente, cheia de direito, e nos fazer ser filhos de Deus. Sabe por que o Pai não veio? Sabe por que Deus mesmo não desceu como Pai? Porque Ele queria resgatar para nós filhos. Ele queria trazer filhos de volta. Então Ele enviou o Filho, e o Espírito do Filho mora dentro de mim, dentro de você. Por isso que o Filho veio pagar o preço dos filhos, para nos tornar filhos de Deus. Jesus veio como Filho, e nós recebemos o Espírito do Filho. E hoje eu e você podemos nos aproximar e dizer: Abba, Pai. Então Paulo tinha essa consciência que o resgate, o preço. Tu sabe que existe resgate. Quem sabe que existe resgate? Nos filmes. Às vezes a pessoa está presa, vão matar, só liberam com resgate. Estávamos condenados à ira de Deus por causa da nossa natureza caída, má, perversa.
E Jesus veio pagar o resgate para nos libertar. E o resgate foi altíssimo. O preço da nossa dívida foi alta. Como Paulo era consciente que a dívida foi alta para resgatar a vida dele. Porque ele era um homem com muitos pecados. E Jesus teve coragem de resgatá-lo. De pagar o preço para dar a ele uma nova vida e torná-lo filho de Deus. 1 Pedro 1, 18, 19, eu não sei se está aqui. Porque depois eu acrescentei tantos versículos que mais tarde eu vou colocar. Mas Pedro era muito consciente do preço alto. 1 Pedro 1, 18, 19 diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Então Pedro disse: olhe, o resgate para salvar a minha vida e a sua vida, as nossas vidas, do nosso estilo vazio, uma vida sem propósito, vivendo por viver, não foi com ouro nem prata que perde o valor, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Então o preço da minha vida, do teu resgate e do meu resgate, para nos tornar filhos de Deus, foi altíssimo. Quem está aqui? Colossenses 2,14, Paulo escreveu. E ele diz: ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os nossos pecados. Todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus. E o anulou, pregando na cruz. Dessa forma, todos os nossos pecados foram perdoados. Olha como ele era consciente de que a vida dele teve um preço alto para ser resgatada. Que Jesus tinha pago a dívida dele. E ele agora tinha um dono. Paulo, ele deixa claro: eu, servo de Cristo. Essa frase aqui mostra que Cristo, que ele é possessão absoluta. Fale, possessão absoluta. Meu Deus, que frase forte. Ele tinha um dono. Eu pertenço a Cristo por inteiro. Jesus me comprou. Ele me amou. E foi um alto preço para ele me resgatar. Ele pagou o preço da minha libertação, da minha salvação. Por isso, eu não posso pertencer a mais ninguém. Eu tenho um dono. Ele pagou um preço alto pela minha vida. Eu só pertenço a Cristo Jesus. Será que alguém tem essa consciência de que você tem dono? Existe uma diferença muito grande quando você tem consciência. Olha esse versículo. 1 Coríntios 6:20. Coloque aí. 1 Coríntios 6:20. Eu acredito que esteja esses versículos. Vocês foram comprados por alto preço. Escrito por Paulo. 1 Coríntios 6:20. Ele escreveu. Olha como ele tinha consciência de que a vida dele teve um preço alto. E ele disse: olhe, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. O seu corpo agora tem dono. Não se prostitua mais. Porque agora o Espírito Santo está aí dentro. O seu corpo agora é propriedade de Deus. Glorifique a Deus com a santidade. Saia da pornografia. Saia da impureza. Porque esse corpo agora tem dono, é o Espírito Santo. Quem está aqui? Gente, há uma diferença muito grande em ser servo. Coloca lá o versículo. Filipenses 1. Eu, Paulo, Timóteo. Lá o versículo 1 mesmo, lá da primeira parte. Paulo e Timóteo, servos. Qual é a diferença, pastora, de um servo e de um escravo? É a quem ele pertence. A diferença entre servo e escravo é a questão da propriedade. Um servo tem liberdade de ir e vir e ligar-se a outro amo. Eles serviam, né? Precisava de uma coisa, de um dinheirinho, de comida. Já o escravo não. Ele tem um dono, é possessão do seu Senhor para sempre. Paulo disse: eu sou possessão de Deus para sempre.
E eu vou falar para você sobre a oportunidade que o escravo tinha de sair depois de 6 anos. E Paulo disse, não, mas eu quero pertencer a Jesus para sempre. Eu não quero liberdade depois que ele mudar a minha vida, não. Eu quero que ele continue sendo meu dono. Eu sou possessão dele. Lá em Êxodo 21, depois você lê em casa, fala sobre as leis, sobre o escravo, né? E nesse texto aqui no versículo 2, diz que o escravo, para pagar sua dívida, ele tinha que trabalhar 6 anos para pagar a dívida. E sendo libertado no 7º ano. É libertado ou liberto? Liberto. Não tem libertado aqui. No 7º ano, sem pagar nada. Chegou o 7º ano, a dívida podia ser monstruosa. Foi escravo por 6 anos, 7º ano você está livre, pode ir embora para casa. Mas, quando Paulo, ele falava de doulos, essa palavra grega sobre escravidão, ele falava dele mesmo, eu sou escravo por amor. Ele pagou minha dívida do pecado. Eu poderia viver minha vida independente dele, mas eu não quero deixá-lo por nada. Eu escolho viver o resto da minha vida para ele. Por quê? O que acontecia? O escravo podia, no 7º ano, tchau, um prazer ter você aqui. Quando aquele escravo, ele amava muito o dono dele. Ele dizia, oh, meu senhor, eu sei que agora eu posso ir para minha casa, para a minha vida, mas eu tenho uma gratidão tão grande como o Senhor lidou comigo, que eu quero ficar sendo seu servo para sempre. E ele não ia embora. Aí ele pegava e deixava o dono furar a orelha dele. E ele pertencia agora àquele dono para sempre, como escravo por escolha própria. Ele não estava ali forçado para pertencer àquele dono, mas ele escolhia por amor servir o resto da vida àquele dono. Era assim que Paulo falava dele. Ele pagou um alto preço, mas eu não quero ficar com ele porque estou a pulso. Não, eu escolho entregar toda a minha vida para ele como meu dono até a morte. Então, Paulo, ele tinha essa consciência que queria servir a Deus, porque o amor de Deus constrangeu ele, sacudiu a vida dele. Como eu, sendo o pior dos pecadores, ele teve coragem de me perdoar, de me encontrar e ainda me chamar para servi-lo. Como que eu vou viver uma vida de qualquer jeito? Eu sou eternamente grato ao investimento de Deus na minha vida. Eu sou doulos, um escravo da orelha furada. Eu vou viver toda a minha vida para Ele. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Segundo Coríntios 5, 14, 15, escrito por Paulo, ele expressa o constrangimento que ele tinha de ser amado por Deus, sendo ele o pior dos pecadores. Ele diz lá, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu achei muito forte. A consciência que ele tinha. Olha, ele pagou o preço da minha morte. Ele morreu no meu lugar. Para que eu não viva mais sendo dono da minha vida, fazendo o que eu quero da minha vida. Ele espera de mim e ele espera de você, meu irmão, que diz que pertence a Cristo. Que você não viva mais para satisfazer o que você quer e bem entende. Ele espera que eu e você, que entregou a vida a Jesus, já não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso que Deus espera, é ser o dono das tuas decisões, no teu casamento, na tua empresa, no teu dia a dia. Ele espera que Ele seja o teu dono. Sabe o que acontece? Nós temos Deus como nosso dono só de boca para fora.
Mas nem tempo sozinho com Deus nós temos. Fazemos o que bem entendemos com o nosso tempo. E dizemos que Ele é nosso dono. E Paulo tinha consciência. O amor dele me constrange. Ele investiu na minha vida. Mas saiba de uma coisa, Deus. O Senhor não vai se arrepender de ter investido em mim. Seu amor vai valer a pena. Você vai ver os frutos que eu vou produzir, sendo grato eternamente ao Senhor. Minha vida vai ser para te glorificar. Eu vou viver uma vida para te servir. Eu vou entregar minha vida para ganhar outras vidas. A minha pergunta é: o que você está fazendo com sua vida, já que ela não é sua? Se você diz que pertence a Cristo, quem manda nos seus horários? Você faz o que com o seu tempo? Não faço nada para Deus, eu me cansei da obra dele. Então você, quem é dono de você? Sabe quem é? Você. Quem manda em você é você. Paulo dizia: eu tenho Cristo como meu dono. Quem manda é Ele na minha vida. Eu tenho consciência que essa vida... Olha, gente, que ele escreveu em Gálatas 2:20. Logo... Olha como ele tinha consciência de que ele tinha um dono, que ele era escravo do amor de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Ele é meu dono, Ele me comprou. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu vivo nesta carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade. Eu digo sim, Senhor, e obedeço sem querer. Porque Ele me comprou, Ele é digno da minha submissão e da minha obediência. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho nessa carne, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que consciência. Ele tinha sido comprado por alto preço. Ele tinha um dono. Ele agora era escravo do amor de Cristo, porque o amor do Senhor por ele foi muito grande. Ele perdoou multidão de pecados de Paulo. Ele era muito consciente do investimento de Deus na vida dele. E ele se sentia privilegiado. Que honra é eu ser escravo por amor. Escravo da orelha furada. Eu podia ser dono da minha vida, porque Ele não me obriga. Ele me comprou, foi preço de sangue, mas Ele não me quer obrigado. Mas eu me sinto constrangido de pertencer a Cristo, e de obedecê-lo, e de me submeter a Ele, e de andar com Ele. Eu quero isso para a minha vida. Isso é pertencer a Cristo. Não é falar que pertence e você faz o que você quiser da sua vida. Quem é o dono da sua vida e tem sido dono, tem sido você, minha irmã. Tem sido você, meu irmão. Se você diz que pertence a Cristo, você deve se submeter e se endireitar e se corrigir e obedecer a palavra. Isso é pertencer a Cristo. Não é fazer o que eu quiser. Eu sirvo quando eu quiser, quando eu bem entender. Ninguém manda, porque você é o dono de sua vida. Porque quando a gente tem consciência que temos um dono, eu não vou perder meu tempo, eu só tenho uma vida para dar para Jesus. Eu não posso viver para mim mesmo. Eu não quero mais ser dono da minha vida. Eu tenho uma vida para viver para Ele. E eu vou honrar Ele com minha vida, porque Ele tem investido em mim. Isso é pertencer a Cristo. Meu Deus. Olha, ele escreveu de novo. 1 Coríntios 5, 9, 10. Olha que ele escreve sobre ele. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sabe de uma coisa? A sua graça em ter me perdoado, o investimento dele, que me foi concedido, não se tornou vã. Muitas vezes Deus investe na nossa vida e é um investimento vão, irmãos. Um alto preço Ele pagou. E nós não queremos nos submeter às ordens dEle, nem à vontade dEle. E muitas vezes tratamos a graça de maneira desprezível, sem nos consertarmos, sem nos arrependermos, sem buscarmos a Ele, sem nos preocuparmos se Ele está gostando ou não da nossa vida. Tu já perguntou a Ele: tu está gostando, Jesus, da minha maneira de viver? Tu está gostando como eu falo com minha esposa em casa?
Tu está gostando, Jesus, como eu falo com meu esposo em casa, como eu trato meus filhos? Tu está gostando como eu lido com os meus negócios? Tu está gostando, Jesus, como eu lido com o meu dinheiro? Você gosta das minhas atitudes, Jesus? Já perguntou alguma vez a ele se está gostando das suas posturas? Ele é seu dono? Ele é seu dono, meu irmão e minha irmã? Então, se ele é seu dono, implica em obediência, submissão, em viver para agradar a ele, não para te agradar. As coisas não são para te agradar, as coisas são para agradar a ele. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Então eu e você devemos viver para ele. É para ele. E Paulo não fazia isso a pulso não, irmãos. Era uma consciência que ele tinha de que ele não merecia o amor de Deus. Eu sou o menor. Mas sabe de uma coisa? A graça dele não se tornou vã. Sabe o que aconteceu comigo antes? Trabalhei muito mais do que todos eles. Ele, todavia não eu, mas a graça. Gente, lê 2 Coríntios. Lê o livro todo. A carta de Paulo todinha. Como ele trabalhava com toda a força para Jesus. Não era pulso, não era forçado. Era gratidão. Porque ele sabia que ele era o pior dos pecadores. Ele sabia que não tinha merecimento algum. Era graça. Eu vou corresponder à sua graça, Senhor. Eu vou ter uma vida de gratidão. Eu vou gastar a minha vida completamente. 2 Coríntios 12:15. Eu de boa vontade me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Nos jejuns, nas vigílias, nos açoites, não importa. É a minha alegria servir a Deus e gastar a minha vida, porque Ele é digno. Tem alguém aqui? Para concluir esse primeiro ponto, eu fiquei no segundo, será que dá tempo, Jesus? 2 Coríntios 2:15. Eu falei, e aí eu peguei um pensador chamado William Barclay. Sabe o que ele disse, William Barclay? Que existem 3 motivos. Porque Paulo disse que ele era possessão absoluta de Cristo. Tem 3 motivos. Porque ele diz que ele era escravo de Cristo por amor. Eu sou escravo porque eu fui comprado. Eu fui comprado. Ele me amou. Ele me resgatou da minha vã maneira de viver. Eu fui resgatado. E tinha 3 motivos. Em primeiro lugar, Barclay diz que ele era escravo porque ele devia a Cristo obediência. Eu sou escravo de Cristo, devo a Ele obediência absoluta. Não era uma obediência pela metade. Não era obediência quando me convém obedecer. Mas é obediência quando eu não quero obedecer e Ele pede. E eu digo, sim, Senhor, vou fazer a tua vontade e não vou fazer a minha. Porque eu tenho um dono. O escravo não tem vontade própria. Sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. As decisões do seu Senhor são as que regem a sua vida. As decisões do seu Senhor. O que importa não é o que eu sinto nem o que eu quero. O que o Senhor quer é Jesus, sabe, irmãos? A Bíblia diz que ele chorou. Depois lê Hebreus capítulo 5. Com forte clamor e lágrimas. Ele gritava, Pai, afaste de mim esse cálice. E o pai disse, filho, com forte clamor e lágrimas, você está chorando, eu estou vendo. Por causa da sua obediência eu vejo. Mas é necessário a sua morte de cruz. E ele disse, sim, Senhor. Obediência quando não se tem vontade de obedecer. Se submeter quando Ele diz lá na palavra. E eu leio e eu digo, sim, Senhor, estou errado mesmo. Está escrito e eu estou desobedecendo. Mas eu vou me endireitar, porque o Senhor está dizendo isso. Gente, tanta gente já lê a Bíblia e não obedece em nada, sabe de tudo. E continua com as posturas erradas, porque é dono de si mesmo. Mas se você quiser pertencer a Cristo, você precisa ter essa consciência, como Paulo. O escravo não tem vontade própria, sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. As decisões do seu Senhor são as que regem, governam a sua vida. Paulo diz que não tem outra vontade, senão a vontade de Cristo.
A vida dele, o projeto da vida dele é obedecer a ele. É o primeiro motivo porque ele se chama de escravo de Cristo. O segundo motivo que ele deixa claro porque ele é escravo de Cristo por amor é porque ele considerava. Primeiro motivo, eu errei aqui, é que ele é possessão absoluta. Ele foi comprado. Esse era o primeiro motivo dele ser chamado de escravo. Eu sou escravo do amor de Cristo, eu sou doulos. Eu sou um escravo porque eu quero honrar o meu Senhor. Ele pagou o preço por mim, eu vou valorizá-lo. Primeiro motivo é que ele era escravo porque foi comprado. Possessão absoluta. Segundo motivo, que ele deixa claro que ele é servo de Cristo, escravo de Cristo, propriedade de Cristo e deve obediência absoluta. É porque o escravo não tem vontade própria. E ele só tem um desejo no coração dele, obedecer ao seu dono. Porque primeiro ele foi comprado. Segundo, ele quer que Jesus seja o dono da vida dele. A vontade dele é obedecer. Em terceiro lugar, ele deixa claro que ser servo de Cristo é a maior honra da vida dele. É o maior título que ele pode receber. É ser escravo do amor. Por amor a Cristo. 1 Timóteo 1,12 diz: olha a gratidão do homem. Agradeço aquele que me deu forças. Cristo Jesus, meu Senhor. Que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Meu Deus. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus. Nosso Senhor, Ele me considerou digno de confiança. Eu não tenho outro título para a minha vida. Eu sou escravo do amor de Cristo, por amor, porque Ele me considerou digno de confiança. Paulo era grato pelo privilégio de servir a Deus. Esse é o mais elevado dos títulos, irmãos. A escravidão cristã não é uma sujeição humilhante e degradante. Pelo contrário, como disse Agostinho, quanto mais servos de Cristo somos, mais livre nos sentiremos. Quanto mais servos de Cristo somos, mais livre nos sentimos. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita, porque somos escravos de Cristo, somos livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. Eu fico muito tocada com a visão de Paulo, do significado de pertencer. Eu pertenço a Cristo. Eu fiquei muito tocada em ver como ele tinha uma visão diferente da nossa. A alegria dele era ter um dono, Cristo. Quero orar por você, vamos ficar em pé. Vou ficar só no primeiro ponto mesmo. O que é pertencer a Cristo? Significa pertencer a Cristo. Qual é a implicação de pertencer a Cristo? Feche os seus olhos. Como tem sido sua reação, meu irmão? Quem manda na sua vida, minha irmã? Jesus disse: aquele que quiser me seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz dia a dia e siga-me. Feche os seus olhos. Quem é seu dono? Até hoje, dia 16 de março de 2025, quem manda em você, meu irmão? Paulo disse: eu tenho um dono. Eu sou a possessão absoluta dele. Ele pagou o preço para a minha vida. Eu devo a ele obediência absoluta. Eu sou escravo por amor. Eu tenho o maior prazer na minha vida de dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho prazer quando Ele me pede coisas que me custam. Eu digo sim, Senhor, porque eu tenho um dono. E escravo não tem mais direito às suas próprias vontades. Ele não é mais dono de si mesmo. O escravo foi comprado. Como diz Barclay. Paulo tinha consciência que ele devia a Cristo obediência absoluta. Você tem consciência? Ou tu és cheio de direito? Eu devo a Cristo obediência absoluta. Porque o escravo não tem vontade própria. Sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. As decisões do seu Senhor são as que regem a sua vida.
Paulo não tem outra vontade senão a de Cristo. Seu projeto de vida é obedecer a Ele. Irmãos, essa palavra servo é uma honra muito grande. Escravo por amor, escravo da orelha furada. Eu quero voluntariamente viver para Cristo, porque Ele me perdoou, me escolheu como filho. Quando eu era inimigo dele, Ele me encontrou. Eu tenho um dono e minha vida tem um dono, e eu quero viver só para alegrar Ele. E eu digo: sim, Senhor, eu vou fazer o que Tu pedes a mim. Não estou com vontade, a minha carne não quer, mas não importa, eu tenho um dono, eu pertenço a Cristo. Feche os seus olhos. Eu não sei quais são as áreas que você é o dono da sua vida, mas hoje o Senhor, Ele te chama para governar a tua vida. Áreas que você não abre mão. Quem manda é você. Você é que dita as ordens. E o Senhor está dizendo: ei, você pertence a mim ou não? Quem manda em você é você mesmo ou sou eu? E sabe, essa palavra servo, quem recebia, os profetas eram chamados servos. Moisés, servo de Deus. Davi, servo. Homens que decidiram fazer de Jesus, de Deus, o dono da vida deles. E viveram não para se agradar e nem para fazer o que eles queriam, mas eles se inclinavam e diziam: sim, Senhor. Qual é a minha área, Senhor, que está fora de ordem? O que é que está desagradando na minha vida? Eu digo: sim, Senhor. Se você pudesse ajoelhar, eu vou me ajoelhar diante do Senhor. Nós temos um dono, CCA. Eu e você, que dizemos que nascemos de novo, temos um dono. Se submeta a Ele. Assentou-se à mesa